governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, efetuou a troca do secretário de Segurança e do chefe da Polícia Civil. O novo secretário de Segurança do estado de Minas defende a posse de armas e, abre aspas, contenções ao Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Rogério Greco é ex-procurador de Justiça do Estado, professor de Direito Penal e palestrante. Acompanhe um trecho de uma entrevista concedida pelo Rogério Greco. Isso requer uma investigação apurada, né? Porque, na verdade, o Código de Processo Civil tentou evitar esse tipo de maracutaia, nesse tipo de crime, né? De ilegalidade, porque se houver uma distribuição e depois o camarada desistir, se ele voltar a redistribuir, teria que cair para o juiz que originalmente esse camarada recusou. Então, aí a gente tem que saber por que isso não está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Então, isso tem que ser investigado. Já há muito tempo eu venho defendendo aqui, né, inclusive nas minhas lives, já passou do tempo de existir uma corregedoria no Supremo Tribunal Federal. Aí vocês podem argumentar assim, mas nós temos o CNJ. Peraí, irmão, o CNJ é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente fala em corregedoria, em tese você fala num órgão independente. Então, por que até hoje, eu fui do Ministério Público 30 anos, né? Todas as instituições têm corregedoria, a polícia tem corregedoria, o MP tem, a magistratura tem. O Supremo, ele faz parte do Poder Judiciário, portanto, ele faz parte da magistratura. Por que não existe uma corregedoria do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, criada por um órgão independente, né? Independente do Supremo. Vamos até a título de sugestão, uma pessoa que venha do MP, a outra que venha da magistratura, outra que venha da polícia, outra da Defensoria Pública, OAB, não sei. Mas assim, tem que ser formado por pessoas independentes que não os ministros supremos. Já passou a hora disso, sabe? Assim, eles fazem o que eles querem, não se importam com absolutamente nada. A sensação de impunidade aí é que prevalece no Supremo. Infelizmente é isso. Então a gente vê quantos pedidos de impeachment você acha que tem no Senado com relação ao ministro do Supremo? Quantos ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram ações em que evidentemente essa turma era suspeita? Agora, julga por quê? Julga numa sensação de impunidade absoluta. Vai um juiz de primeiro grau fazer isso? Vai um juiz de segundo grau, um desembargador fazer isso para ver o que acontece? Ou seja, a sensação que reina realmente é de impunidade. Então, se isso realmente aconteceu, se essa distribuição dirigida, né, aconteceu, isso é gravíssimo, 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 gravíssimo. Mas a gente tem que ter critérios aí, mecanismos, na verdade, de controle, né, que é aquele sistema antigo, né, de freios e contrapesos, que um poder controla o outro. Isso é conversa fiada, né? A gente sabe que, na verdade, o Supremo controla todos os poderes e ninguém controla o Supremo. Então, assim, não controla por quê? Porque as pessoas que estão no Senado não têm autoridade moral para poder controlar o Supremo. A grande verdade é essa. Porque se você colocasse em votação, como a gente já está pedindo há muito tempo, né, tem muitos pedidos de impeachment aí no Senado, a situação seria outra. Eu vou te falar uma coisa. Hoje o que a gente vê é que o cargo mais importante que existe na República é de ministro do Supremo Tribunal Federal. Até mais do que o presidente da República, porque eu estava escutando de prisão em segunda instância, né? Que é ridículo realmente, né? O camarada é condenado em primeiro grau, ele tem confirmado a condenação dele em segundo grau, ou seja, já chegou à conclusão que aquele cara praticou um crime, ou seja, o fato que ele praticou era típico, era ilícito, era culpado, acabou, já não se discute mais se ele praticou crime. A discussão que vai acontecer no STJ é completamente diferente, a discussão que vai acontecer no Supremo é completamente diferente, não se o camarada é ou não é culpado. Isso já foi discutido. É até você se posicionar contra a realidade dos fatos, chegar que aquele cara, a conclusão que aquele cara é presumidamente inocente, que presumidamente inocente. Então, assim, chega a ser ridículo esse tipo de discussão. Mas, com relação à Constituição, tem muitos artigos na nossa Constituição que foram, obviamente, dirigidos, colocados ali com a finalidade de beneficiar as pessoas que fizeram a Constituição. Então, a gente vê que essa situação de colocar, escrever da forma como foi previsto o princípio da não culpabilidade, da presunção de inocência, fere até a razoabilidade das coisas. E é isso, mas a gente precisa ter realmente algum tipo de controle certo, um controle mais rígido com relação ao comportamento dos ministros do STF, porque eles não têm, eles fazem, obviamente, aquilo que eles querem. Por isso que hoje o cargo mais importante da República é, efetivamente, o do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente fica com tanta preocupação com essa escolha, né, do Bolsonaro, com a escolha do presidente da República, porque se escolher errado, acabou. Então, assim, é um cargo vitalício. Em 2017, eu fiz um curso nos Estados Unidos sobre terrorismo,
terrorismo e organizações criminosas transnacionais. E cada um de nós éramos cinco do Brasil, era um curso para 45 participantes da América Latina, e nós éramos 5 aqui do Brasil. E cada um de nós, no final do curso, a gente tinha que fazer uma exposição, mostrando assim as carências do seu país, o que podia fazer para melhorar e tal. E a minha exposição foi justamente sobre a corrupção no Brasil e as formas de controle que a gente tinha, a respeito dessa corrupção. E quando você tem um Supremo Tribunal Federal que atua da maneira como ele atua, isso, na verdade, é um estímulo para a corrupção ao invés de combate à corrupção. Quando você vê, por exemplo, o Supremo mudar a posição dele com relação à possibilidade de punição, de prisão em segundo grau, depois da prisão do Lula, da prisão dessas pessoas que fizeram parte da Operação Lava Jato, você vê uma mudança radical de opinião. Você vê um Gilmar Mendes, por exemplo, no começo, sendo completamente favorável à Operação Lava Jato. Depois que as prisões começaram a acontecer, ele sendo 100% desfavorável, falando dos absurdos que ele já falou aí para todo mundo. Quer dizer, a gente precisa, na verdade, de um controle mais rígido com relação ao Supremo Tribunal Federal. E esse controle, infelizmente, não existe. Não é o CNJ que vai fazer esse tipo de controle. Agora, 8h31, breve comentário. Eu percebo que o governador Romeu Zema, ele ainda, em bom tempo, tira um general que ele havia colocado como secretário de Segurança Pública em Minas Gerais, que até o momento não disse a que veio, e agora coloca um homem, um cidadão, um conhecedor do direito, sobretudo direito penal, que é o Rogério Greco, aliás, doutor Rogério Greco, que será o novo secretário a partir do dia 1º, próxima segunda-feira, secretário de Segurança Pública, e entende como poucos dessa seara.